Bem-vinda à primeira aula dos 3 dias, 3 aprendizados na Make. Eu tô muito feliz de poder te ensinar o que eu sei de maquiagem. E nesses 3 dias eu vou ensinar 3 técnicas de uma forma aprofundada e super didática para você colocar em prática na sua automaquiagem. Porque eu sei, quando a gente entra nesse mundo, né, da automake, a gente entra de cabeça, começa a assistir vários vídeos, é Pinterest, é Instagram, lê matéria, né, insight, enfim. Só que eu sei que muitas vezes você sai desses vídeos com dúvidas. Porque muitas vezes o vídeo não fala de uma forma aprofundada, não fala de uma forma que você consiga realmente colocar em prática no seu dia a dia. É aquela coisa mais superficial, né? Então aqui eu vou te ensinar de uma forma muito legal para você colocar em prática finalmente na sua automaquiagem. A nossa primeira aula hoje é de como preencher sobrancelha. Só que se eu perguntar para vocês, a maioria vai falar, não, Ju, eu sei preencher sobrancelha, né? Tranquilo. Só que aí se eu pergunto, você deixa a sua sobrancelha de forma natural, que as pessoas olhem e falem, não, essa sobrancelha é dela, não tá preenchida, ela não fez nada. Esse é o verdadeiro sentido de preencher a sobrancelha de forma natural. Esse é o segredinho, na verdade, da sobrancelha, porque é uma moldura muito forte no nosso rosto e dependendo da forma que você deixa ela, pode valorizar ou desvalorizar o seu rosto e a sua maquiagem. Sabe aquela sobrancelha super marcada numa maquiagem escura, por exemplo? Ela compete muito com a sombra, não fica aquela coisa limpa, natural, que você olha e fala, nossa, tá super harmônico toda essa maquiagem, o conjunto. Então a sobrancelha é essencial. Ao longo desses meus 5 anos sendo maquiadora profissional e influenciadora, fazendo vídeo aqui pra vocês, quando eu errava na sobrancelha, gente, sério, ficava horrível, acabava com a maquiagem podia estar linda, mas se a sobrancelha não tivesse preenchida de uma forma natural, bonita, a maquiagem ia por água abaixo, eu juro pra vocês. Bom, como eu falei pra vocês, a sobrancelha é uma moldura do nosso rosto. É a mesma coisa que o nosso cabelo, né? Dependendo da forma que ela está, ela dá um contraste diferente para sua personalidade. Então a gente fala que a sobrancelha, ela causa uma impressão de personalidade. Então dependendo do formato, da forma que você preenche, ela pode te dar mais imponência, ou ela pode te deixar uma pessoa mais tranquila, né, mais amena, ou uma pessoa até mais arrogante. Alguns artistas utilizam muito a sobrancelha para mudar a personalidade deles. Temos aí o exemplo da Luísa Sonza, né? Antigamente, ela tinha aquela sobrancelha natural mesmo, os pelinhos bem clarinhos, fininhos, né? Aquela sobrancelha bem harmônica com o formato do rosto dela, que era um nariz pequenininho, o olho, o rosto mais delicado, que a gente fala. E aí ela quis dar um contraste, quis dar aquele show, né, no clipe dela, Penhasco, e ela preencheu a sobrancelha de uma forma mais escura, que é a raiz do cabelo dela, e também ela marcou a sobrancelha, então ela fez 2 pontos que deixou um impacto, né, no rosto dela. Então a gente consegue observar uma Luísa Sonza mais com ar tranquilo, né, aquela coisa mais sutil, e depois aquele impacto que dá poder na personalidade dela. Então, antes de eu te explicar a técnica, todo o processo para fazer uma sobrancelha perfeita, natural, que fique harmônica com o seu rosto, eu preciso te falar um pouco sobre os formatos de sobrancelha, para você conseguir identificar, escolher o melhor formato para o seu tipo de rosto, tá? Isso vai te ajudar demais, você não tem nem noção. A primeira sobrancelha são as sobrancelhas finas, que hoje em dia, ela tá em desuso, né? Geralmente era a nossa avó, né, nossa mãe, a minha tia, que tem aquela sobrancelha bem fininha. Antigamente elas tiravam muito pelo, então se você perceber, a sua mãe, né, a sua avó tem a sobrancelha bem fininha, porque quando a gente tira errado uma sobrancelha é muito difícil dela crescer novamente, por isso que é muito importante ir num bom design de sobrancelha depois dessa aula, tá, galera? Pra vocês escolherem um formato que combine com você, mas que depois você não se arrependa. Porque hoje as sobrancelhas finas, elas estão em desuso? Porque as sobrancelhas grossas estão na bola da vez, né? Depois eu vou falar um pouco sobre elas pra vocês. Então as sobrancelhas finas, é muito difícil alguém hoje em dia chegar e falar, olha, faz aquela sobrancelha bem fininha, só um risquinho aqui. É muito difícil, mas vai do gosto de cada um também, tá? Agora, por exemplo, se você tem um rosto mais delicado, olhos pequenos, a testa mais estreita, a sobrancelha fina fica muito legal. Não precisa ser igual antigamente, só aquele filetinho, né? Mas você pode deixar ela
um pouco mais estreita, que ela vai ficar muito harmônica com seu formato de rosto. Porém, ela transparece algo mais calmo, mais tranquilo, mais inocente. Agora, sobrancelhas grossas, se você gosta, amiga, pode apostar com certeza. Ela é a tendência do momento, principalmente do ano de 2022. Então, nas passarelas, no TikTok, nas redes sociais, em todos os vídeos, as famosas séries do Netflix, vê a Emily em Paris, né, com aquela sobrancelha super grossa, ela tá muito na tendência. E junto com essa sobrancelha grossa, uma das artistas aí mais topzeiras do momento, a Dua Lipa, ela trouxe a técnica Soap Brow, que é a sobrancelha de sabão. Eu vou pegar aqui pra vocês, porque eu uso essa técnica, eu sou apaixonada, minha sobrancelha já é grossa, então fica bem legal. Que é pegar um sabonete de glicerina, olha o meu, já está daquele jeito, né? Colocar um pouquinho de fixador, molhar, pegar uma escovinha e levantar esses fios. Então, além da sobrancelha ser grossa, ela parece gigantesca, fica toda em pezinha. E essa técnica, ela é muito usada para deixar os fios no lugar, né? Então, depois que você preenche a sobrancelha, você fala, hoje eu tô afim de deixar os meus fios bem levantadinhos, bem certinhos. A glicerina é maravilhosa. E também tem a máscara para sobrancelha que eu vou mostrar para vocês, depois eu vou fazer junto. Eu adoro usar a máscara de sobrancelha, mas quando não tem, a gente faz gambiarra com o sabonete, não tem problema nenhum. E além disso, as sobrancelhas grossas, elas dão um ar forte, tá? Pra sua personalidade, confiança, sabe? Aquela pessoa realmente que confia em si e traz aquele empoderamento. Então a sobrancelha grossa, ela tá no momento, de verdade, podem apostar. Eu adoro usar ela, principalmente quando ela tá meio cabeluda, sabe? E ela veio muito por conta da pandemia, a gente não conseguia ir num salão fazer a sobrancelha, fazer o cabelo, então as mulheres, elas foram obrigadas a aceitar essa forma mais natural do cabelo, da sobrancelha. Então assim, tá em alta, pode apostar com certeza. A terceira é a sobrancelha curvada. Ela não tem muito uso porque as mulheres que faziam a sobrancelha curvada começaram a perceber que o olhar ficava caído, ficava cansado, principalmente que a sobrancelha, ela é uma região que fica acima dos olhos. Então tudo que a gente coloca de sombra, delineado, formato de sobrancelha, isso vai refletir no seu olhar. Então aquela sobrancelha curvada, ela dá aquele ar um pouco mais cansado, mais desanimado. Porém, tem gente que gosta e é o que eu tô falando aqui pra vocês. Tô falando todos os tipos e é muito pessoal. Ju, eu gosto de sobrancelha curvada. Amiga, vai na fé. O importante aqui é você se sentir bem, tá? Só tô falando um pouco sobre os formatos pra vocês entenderem o que eles causam na sua personalidade e na sua maquiagem. Agora, a terceira sobrancelha, ela é a mais usada, eu acho que no mundo inteiro, por todas as mulheres. Porque a sobrancelha grossa, ela é a tendência, né? O que tá vindo com força pode ser que ela seja mais usada. Mas as sobrancelhas arqueadas, ela é muito sexy, é muito maravilhosa. E ela combina com quase todos os formatos de rosto, né? Então a mulherada adora, deixa aquele olhar marcante, uma pessoa poderosa também, com ar de confiança. E a sobrancelha arqueada só tem que tomar um leve cuidado. Porque dependendo do seu formato de rosto, ela não pode ser tão arqueada. Então você vai mais ou menos vendo a harmonia do seu formato de rosto, vai numa boa designer, ela vai te olhar, ela vai saber o que fazer ali. Fica tranquila, a sobrancelha arqueada é maravilhosa. A minha, ela é arqueada, né? Ela tem, tá vendo? Essa pontinha dobradinha, mas ela é um pouquinho redonda do lado direito. Minha sobrancelha, ela não tem um formato assim que você fala, é esse formato, ela é meio doida. Então, pra preencher, pode ter certeza que eu vou te ensinar a melhor técnica, porque a minha é muito difícil de preencher. Todo mundo erra, já errou muito nela, então eu aprendi a melhor técnica para poder ensinar para vocês. Agora, a última sobrancelha é a reta. Ela é super usada, não tanto quanto a arqueada, mas porque ela traz aquele olhar mais de seriedade. Então, mulheres empresárias gostam muito de usar esse formato de sobrancelha e ela é super fácil de preencher, ela é super tranquila de fazer também. Agora, a maior dúvida de todas as mulheres na hora de fazer a sobrancelha. Ju, qual cor que eu uso pra minha sobrancelha? Eu vejo que muitas meninas, assim, é demais, erram na tonalidade. E eu vou te falar o porquê. Na hora que você for comprar uma sombra, você tem que se basear, claro, na cor da sua sobrancelha, mas principalmente na raiz do seu cabelo, tá? Então, às vezes você tem luzes nas pontas, ó, eu também tenho. É umas luzes mais loiras, né, mais fechadas. Se eu usar essa tonalidade na minha sobrancelha, vai ficar ó. Eu tenho que pegar o tom mais de cima, que é um pouco mais claro. E se eu for me basear pela minha sobrancelha mesmo, eu quase tá com preto aqui. Então,
se você for numa loja e tiver ali duas tonalidades, uma mais clara e uma mais escura, claro que baseado no tom da sua sobrancelha, pegue a mais clara. Quanto mais escura a tonalidade da sua sobrancelha, mais vai evidenciar a sua olheira. Essa região aqui, como eu falei, ela é definitiva para sua maquiagem no geral, para base, para sombra, enfim, para tudo, e para sua olheira, tá? Principalmente. Não pegue preto assim de jeito nenhum, só quando você quer dar um contraste muito grande, né? A passarela faz muito isso. Então, por exemplo, a Jade Picon é um ótimo exemplo. Ela tem um loirão platinado e ela deixa a sobrancelha dela quase preta, mas porque ela quer dar esse contraste, ela quer dar essa impressão. Passarela também. Uma menina com o cabelo da minha cor, ou um cabelo preto, elas cancelam a sobrancelha, né? Que é passar corretivo, pó e tal, e deixa ela loira, né, pra dar esse contraste. Então, se você quer causar isso, beleza. Agora, se você quer deixar a sua sobrancelha natural, segue a cor da raiz do seu cabelo. Por exemplo, loiras. É legal pegar uma tonalidade mais acinzentada e mais loirinha mesmo, aquele tom bem clarinho da paleta de cores. Agora, uma morena, como eu, é legal manter no castanho claro e no castanho médio, tá? Mais ou menos essas duas tonalidades. Agora, uma preta, é legal usar um castanho escuro, um marrom escuro. Preto eu não gosto de usar, é muito pessoal, mas eu não acho que fica legal porque evidencia muito olheira. As ruivas, um tom acinzentado também, porque geralmente são meninas bem clarinhas, igual as loiras. Ou o laranjinha também combina, depende da raiz do seu cabelo. Então, a tonalidade você vai se baseando muito pelos seus fios, tá? Vai se baseando e sempre pega tons mais claros. Ju, tô entre o castanho escuro e o castanho claro. Vai no castanho claro, que vai ficar muito mais harmônico e melhor no seu rosto. Antes de explicar pra vocês como realmente preencher a sobrancelha, eu vou mostrar os produtos que vocês podem preencher, que é algo muito pessoal mesmo, né, de gosto. Eu amo, sou apaixonada por lápis e vou ensinar vocês com lápis, mas é a mesma técnica, o mesmo jeito, tá? Então, vamos começar aqui. Primeiro, o lápis de sobrancelha. Eu adoro esse daqui da Sigma, que ele tem um ladinho com escova, que a gente vai usar muito escova. E o outro lado, olha isso. Deixa eu até chegar mais pertinho. Tá vendo que é muito fino? É muito, muito fino. Então, por isso que eu gosto. Porque a gente consegue fazer pelinhos fakes. Essa é o intuito da sobrancelha, sempre deixar algo natural. Então, os pelinhos fininhos é o que há de melhor. Agora, temos também a pastinha, que é a segunda que deixa mais natural. Tô indo na ordem, tá? Do que fica mais natural pro menos natural. Mas a pastinha de sobrancelha que você pode usar com um pincel chanfrado, bem fininho assim, e vai fazendo, também fica lindo, super perfeito. E de uma forma que nem vai parecer que você tá com a sobrancelha preenchida. E temos também as famosas sombras, paletinhas, que geralmente vem 2 tons, ou 3, ou até 4 tons. E Ju, por que vem tantos tons assim? Claro que é para todo mundo conseguir usar, mas o principal que muitas pessoas não percebem é que na hora de usar a sombra, é legal você usar uma mais clara na parte interna e uma um pouquinho mais escura no restante da sobrancelha. Isso dá um ar mais naturalzão, assim, e fica mais bonito. É uma dica que eu posso dar pra vocês na hora de preencher com sombra. Antes de eu mostrar a melhor técnica pra fazer sobrancelha aqui com vocês, eu vou ensinar todo o passo a passo. Então, a parte teórica mesmo, eu acho que fica melhor pra vocês primeiro assimilarem, ir pegando as ideias e depois eu mostrar na prática junto com vocês, tá? Então, a primeira coisa que é muito, muito importante, que ninguém dá essa importância, né, pra esse passo, que é começar com a sobrancelha limpa e principalmente na tonalidade da sua sobrancelha. Então, por exemplo, eu até dou essa dica aqui pra vocês agora, sempre faça a sobrancelha por último. Claro que não precisa ser depois do batom, né? Mas sempre faz depois de fazer base, fazer sombra, até pra você seguir o formato da sua maquiagem. Às vezes você quer mudar o formato da sobrancelha e também eu acho que é melhor. Por quê? A gente tá aplicando base, a gente tá aplicando pó, depois a gente aplica sombra, aí às vezes vem com glitter. Isso tudo vai subindo, né, pozinhos pros pelos da sobrancelha. E na hora que você for aplicar uma sombra, né, um lápis, vai mudar a tonalidade. Então pensa, a sua sobrancelha tá com o resto ali de corretivo, de base, e você vem com uma cor marrom.
vai acinzentar totalmente a sobrancelha e você não vai entender nada, você vai falar, meu Deus, tá ficando horrível e não sabe nem o porquê. Então, primeira coisa que eu faço, pego um lencinho, limpo, depois eu seco, vou mostrar aqui pra vocês. Depois o segundo passo é fazer a medição. Você vai medir da onde vai começar o seu pelo até onde ele vai terminar. Porque muitas vezes a sua sobrancelha é falhada e você faz ela de uma forma pequena, então ela teria que ser maior, você faz ela pequenininha, porque você não tá vendo até onde os pelos até onde os pelos vão. Vai não, vão. Então você vai pegar um pincel, você vai pegar uma canetinha, qualquer coisa, pode ser o lápis mesmo de sobrancelha, e você vai medir daqui do canto interno do nariz até o começo da sobrancelha, onde vai iniciar os seus pelos, e depois canto externo do nariz até o canto externo aqui do olho, e vai dar o final da sobrancelha, tá? Vou ensinar tudo pra vocês na parte prática, mas é extremamente importante a gente medir a sobrancelha. O terceiro passo é pentear essa sobrancelha para deixar a disposição dos fios da forma que você quer. Então, por exemplo, Ju, hoje eu quero deixar minha sobrancelha mais levantadinha. Essa é a hora. Você já penteia ela, não penteia depois que você preenche. Você penteia antes, para deixar os pelinhos já todos pra cima e você preencher na mesma direção que você quer deixar a sobrancelha, entendeu? Então vai facilitar bastante o processo. O quarto passo é preencher, a hora que você vai realmente fazer o desenho nessa sobrancelha. E você tem que pôr em mente, eu vou dar pinceladas. Deus pincelou realmente a sua sobrancelha na hora de fazer os pelinhos e você vai fazer a mesma coisa na hora de preencher. Então você vai preencher não toda ela, mas as falhas. É aí que pega o segredo. Super marcada, super preenchida. É porque a pessoa pega uma sombra ou pega um lápis e vai pintando ela inteira. Não. O segredo tá aí. Você preencher onde não tem pelo, onde tá falhada, onde você quer evidenciar. E essa é a parte especial. É que você vai ajeitar os seus pelinhos. Pra quem gosta, né, fazer o soap brow, né, aplicar o gel ali, ou a máscara de sobrancelha, onde você vai dar o toque especial mesmo pros fios. Eu amo fazer essa parte, tem gente que não gosta, pula, mas faz total diferença na parte prática, vocês vão ver. E a última parte é fazer o contorno da sua sobrancelha. Então, não é aquele contorno que a gente aprendeu, sei lá, há uns 3 anos atrás, que você pega um pincel e faz pá, com o corretivo aqui e ainda fecha aqui, fica aquela coisa, né, aquela Nike aqui. Não, para deixar natural você vai dar o contraste de claro e escuro. Se a sobrancelha é escura, você vai vir com o corretivo um tonzinho um pouquinho mais claro abaixo dela, dá aquela esfumadinha, esfumar é importante, tá? Tem gente que não esfuma, fica lindo, dá um contraste maravilhoso e uma harmonia muito bonita pro rosto. Bom, agora que vocês sabem muito sobre a sobrancelha, vocês estão realmente muito pró, vamos para a parte prática para vocês conseguirem reproduzir aí na casa de vocês. Prendi aqui o cabelo e já preenchi uma para vocês verem a diferença que isso dá no olhar, na maquiagem. Olha que linda que ela fica. Agora eu vou ensinar deste lado aqui para vocês como eu acredito que é a melhor técnica para você fazer uma sobrancelha bem preenchida de uma forma que fique harmônica com o seu rosto. Bom, a primeira coisa, pegar um lencinho umedecido ou um algodão com água micelar, demaquilante. E o primeiro passo, como eu falei, limpar e deixar a sobrancelha seca. Então a gente tira resto de base, resto de corretivo, tudo que a gente tem direito aqui para deixar a sobrancelha com a coloração exata que a gente quer. Aí, se o seu lenço umedecido ele tiver molhado, é bacana você vir com um pouquinho de algodão para deixar essa sobrancelha seca e não mudar a textura de pelo. Então eu venho limpando e secando. Prontíssima pra gente iniciar a nossa obra de arte. Então agora você vai vir com lápis, ou pode vir com a sombra, né, o que você preferir, pra gente fazer a marcação de onde inicia esses pelos, de onde termina. Então a primeira marcação é aqui, ó, perto do nariz, segue aqui a sobrancelha, e tá vendo que os meus pelinhos, eles estão certinho, né? Agora, a última parte é essa daqui. Canto externo do nariz, canto externo do olho, e vai até a região que der. Coloquei uma pintinha aqui pra eu saber que até ali eu posso fazer meus pelos e vai ficar bem harmônico com o meu rosto. E a terceira parte é pentear esses pelos e deixar na disposição que você quiser. Eu gosto de deixar eles mais na lateral, assim, um pouco levantadinho, não igual o soap brown, mas deixar eles com os pelinhos mais ajeitadinhos pra lateral. Então você pega uma escovinha,
Pode ser essas que vêm em lápis, ou que vem separadinho, enfim, o que você preferir. E você vai penteando. Tá vendo que o meu pelinho aqui na parte interna é mais em pé? Então, eu deixo ele em pé e o restinho eu dou uma levantadinha assim. Isso vai ajudar também na hora da gente preencher, na visualização de onde tá as falhas. Falando em preencher, bora. Eu gosto de usar a caneta, como eu falei pra vocês, que a gente consegue fazer. Olha isso. Um pelinho super fino, não sei nem se vocês conseguem ver aí, de tão fininho que ele é. E tem que ter em mente, na hora de preencher uma sobrancelha, a gente tem que dar pinceladas, aqueles movimentos de pinça mesmo, pra fazer um pelo fake, vamos dizer. E não é preencher a sobrancelha toda, é preencher onde realmente precisa. Então, primeira coisa que eu vou fazer é observar minha sobrancelha. Aqui é uma região bem preenchida, tem algumas falhinhas que eu vou fazer. Mas o meu cantinho interno, ele é bem falhadinho, tá vendo? Ó, já cagaram muito na minha sobrancelha, gente. Então, ela é uma sobrancelha muito falhada. E também não tem a mesma proporção uma da outra. Então, é bem difícil fazer ela. Mas nada que uma técnica não ajude. Gosto de iniciar do cantinho interno. Então, por exemplo, meus pelinhos estão pra cima. Então, eu vou vir e fazer esses movimentos de pincelar pra cima, é sempre na direção de onde tá o seu pelo, porque senão não vai ficar muito natural. Então, um cuidado que a gente tem que ter é que o canto interno, se a gente pesa muito, coloca muita sombra, muito lápis, dá uma desarmonização na sobrancelha. Então, se você quiser preencher, deixar ela mais escura, é sempre desse meio aqui pro final, tá? Deixa o canto interno mais livre. Aqui, ó, tá vendo? Eu tenho umas falhinhas. Vou dando umas pinceladas até preencher. E essa parte aqui final é bem falhada, então vou preenchendo. Agora essa parte aqui de cima, tá vendo que tem partes que nem tem pelo? Então eu venho e faço esse pelo. Eu posso fazer pelo fake mais ou menos até aqui, que foi a marcação, então eu vou descer um pouquinho. E agora a gente vai para a parte do toque especial, como eu falei para vocês. É algo muito pessoal, tem meninas que gostam de fazer, tem meninas que não gostam. Para mim dá realmente a diferença, porque vai deixar os pelinhos mais ajeitadinhos, né? Então é a parte que você vai usar o gel, o soap brown ou uma máscara para sobrancelha. Eu sou viciada nessa máscara, por quê? Ela tem coloração. Então você pode pegar um tom mais claro ou um mais escuro. Eu gosto do tom mais claro, como eu falei para vocês, deixa a sobrancelha mais clean, né, a maquiagem, e muda um pouco a tonalidade. Então o que que eu faço? Eu pego o produto, tiro bastante o excesso. E aí o pelo ele vai ficar exatamente onde você vai colocar. É como se fosse uma máscara de cílios, então você aplica e o pelinho endurece. Por isso que ele fica exatamente no lugar. Olha como já dá uma clareada, chega bastante ao tom da raiz do meu cabelo, então fica bem harmônico com o meu rosto. Eu adoro, ó, fica super chique. Agora a gente vai para a parte da delimitação, do corretivo. E temos aqui 2 corretivos. Como que funciona essa parte? O corretivo do tom da sua pele, quando você aplica, o que ele vai te ajudar? Naquele dia que você não teve tempo de fazer sobrancelha, que tá cheio de pelinho, então você aplica um corretivo, ele acaba até escondendo os pelinhos e dando um leve contraste. Agora, para fazer aquele contraste legal de claro e escuro, claro e escuro da sobrancelha, você vem com um corretivo um tomzinho um pouquinho mais claro que a sua pele. Eu aplico um pouquinho aqui na mão, ó, e pego 2 tipos de pincel. O primeiro pode ser um desse, que é meio abaloado, tá vendo? Meio redondinho. Ou um chanfrado, que é retinho, fica mais fácil de delimitar. E depois, um pincel desse pequenininho pra esfumar, pra gente tirar esse corretivo marcado. A gente só quer uma iluminação aqui. Pega um pouco do produto. Não é muito produto não, tá, gente? É bem pouco mesmo. E delimito literalmente a minha sobrancelha. Sempre com cuidado pra não entrar dentro dos pelos, né? Tá vendo que tá marcado esse corretivo? Aí eu venho esfumando. Já dá aquele ar de iluminação bem legal. Eu adoro fazer isso.
Chique, chique, chiquérrimo. Poderia acabar a sobrancelha aqui? Poderia, mas tem mais um toque especial que eu ainda não falei pra vocês, que é do iluminador. Cadê ele? Perdi. Tá aqui embaixo? Obrigada. Pegar um iluminador clarinho, não é iluminador escuro com cor, não, é neutro. Um pincel pontudinho e iluminar ainda mais aqui embaixo, ó, da sobrancelha. Sempre esfumando. Dá uma levantada no olhar, na sobrancelha. Eu gosto de aplicar aqui no cantinho interno também, ó. Sobrancelha é realmente a moldura do rosto. Eu vou tirar aqui pra vocês conseguirem ver completo, né? Com cabelo, maquiagem. Ela tá natural, porém tá no formato que eu gosto, né? Que é um formato mais arqueado, mais potente mesmo. Não é uma sobrancelha de boinha, porque eu tenho muito pelo. Então chama bastante atenção minha sobrancelha. Todos os traços do meu rosto são fortes. Então harmoniza muito bem, né? Com o nariz, com o olho, com a boca. Eu gosto bastante dessa técnica. E é uma técnica coringa que você com certeza vai conseguir fazer aí na sua casa. Bom, essa foi a nossa primeira aula de como preencher a sobrancelha daquela forma natural, bonita e super nas tendências. Eu espero muito que eu possa ter te ajudado. Comenta aqui o que você achou dessa primeira aula. E calma que amanhã tem mais.